Em nome de Patris et Filii et Spiritui Sancti. Amém. Estamos na quinta-feira da 12ª semana depois de Pentecostes, celebrando São Lourenço Justiniano. Este recebeu o episcopado e a cátedra de Veneza. Bom, ele é também de lá, pelo mérito do serviço, da santidade. Assim que se faziam os bispos, né? Sobretudo pelo mérito da santidade de vida. Hoje é uma politicagem, uma coisa horrível. Mas hoje então temos uma novidade. Brad Miller, um daqueles 4 dos Núbias, e Burke, o outro, escreveram uma carta a todos os cardeais da igreja. Uma carta a cada um dos cardeais, né? Denunciando justamente Instrumentum Laboris do Sínodo Sínodo Pan-Amazônico. Foi no dia 28 agora de agosto, né? E, claro, depois de todos terem recebido o prazo côngruo para que todos recebessem, os cardeais, deixam vazar aquilo para as redes sociais, né? para a mídia. Então, mas já pelo endereço, isto é, eles escreveram não a Francisco, mas aos cardeais. Já tinham escrito, por que vou escrever a Francisco se até hoje aquela carta primeira que eles pedindo uma audiência não foi respondida? Então, de fato, não tem sentido algum escrever a Francisco. Até porque, não só por isso, mas até porque é mais do que evidente e patente que tudo aquilo que está aí em Instrumentum Laboris tem inspiração neste réprobo, neste ímpio, neste homem. Né? Então, escrevem eles, enfim, preocupados, dizendo que aí em Instrumentum Laboris há, de fato, ensinamentos contrários àquilo que a igreja ensina, aquilo que a igreja sempre ministrou. Né? E acusam Instrumentum Laboris de ser contrário ao perene, ao multissecular ensino da Santa Igreja Católica. E adverte os cardeais que não se pode confiar, porque temos aí o exemplo dos últimos dois sínodos, todos os sínodos acontecidos sob este homem, que foram, dizem eles, manipulados e sofreram pressão para que fizessem aquilo que está na cabeça desses réprobos, desses ímpios. Né? Então, de fato, eu já alertei aqui quantas vezes sobre isso. Né? O sínodo se propõe, o Instrumentum Laboris sai com uma coisa e depois ainda sai pior ainda no próprio sínodo. Né? E aquilo é manipulado e muda-se, como se mudou até a lei do sínodo para que as ideias errôneas, heréticas e cismáticas, como no primeiro, como aquele que surtiu Amoris Laetitia. Né? Como lá. Então sofre pressão e manipulação para que o resultado seja aquele querido por esta matilha, essa quadrilha de bandidos, de maçons, que assaltou a igreja e está a desmantelá-la, a destruí-la. E os dois dizem expressamente o nome. Os nomes, tanto do cardeal Cláudio Rumes, que é o presidente do sínodo, o relator principal do sínodo, e o bispo Armin Kreuzler, que tem um rolo todo importante na própria elaboração dos instrumentos Laboris.
segundo as suas próprias palavras. Então, eles advertem para esses dois dirigentes do sínodo como sendo pessoas que não representam a fé católica, absolutamente não. E vão aos pontos, sim, vão aos pontos concretos, né? Vão falando tanto nesta nova, sei lá, distinta função que querem dar às mulheres, né? E que no fim resulta na Eucaristia. E denunciou também, inclusive a conferir a ordenação aos chamados viri probati, né? Aos velhos homens casados, não precisa ser tão velho assim, enfim, que se propõe também. E que é porta para desmantelar, como dizem eles, tudo aquilo que na tradição da igreja se... Bom, dizem que não só a doutrina, mas os sacramentos, né? Não vi ali nenhuma palavra direta, por exemplo, a Eucaristia e o uso de outra substância que não o trigo, o tal de yuca, para a sua confecção, mas eles avisam, né? Não só a doutrina, como os próprios sacramentos, né? Estão para ser gravemente violados, atingidos. E com certeza falam da redação, das formulações nebulosas, ambíguas, coisa que é do costume de Bergoglio, não é do costume de outro, é do próprio, não é do costume de outro, é do próprio costume de Bergoglio expressar-se assim, nebulosa e ambiguamente para dar a entender que ele quer que façam, porque aí não interessa documentos e doutrina, mas aquilo que ele quer que façam o mal, o errado, o contrário ao ensino da igreja, o contrário aos sacramentos, o contrário à moral, né? O contrário à moral. Né? Moral. Então, e dizem expressamente que ali se contém heresias. Né? Heresias. Como se Amor de Letícia já não tivesse... enfim. Mas perguntam aos cardeais, encerram a missiva perguntando aos cardeais o que devem fazer, alertando eles para que o corpo de cardeais é responsável. Tem que se meter na frente. É algo inédito, diz eles, que jamais aconteceu na igreja. Sequer sobre Ario, aquela grande e terrível heresia que Santo Atanásio enfrentou, no início do cristianismo, do catolicismo. Pior, diz eles, pior do que a heresia ariana. Estamos enfrentando um tempo pior do que aquele. Jamais aconteceu. O que estamos enfrentando é algo jamais acontecido na igreja. Jamais. A história não viu o que está acontecendo. A história aí, Brad Miller é doutor em história. Então, jamais se viu isso na igreja. E pede que os cardeais avancem soluções. O que fazer? Perguntou eles. O que fazer diante desta situação? Eu já disse muitas vezes o que deve ser feito. Mas uma das coisas que eles despontam que me parece super interessante é que eles pedem aos cardeais que se manifestem. E se manifestem usando as redes sociais. Ó. Se manifestem usando as redes sociais. Tá? Então, apesar de o colégio de cardeais não ser todo ele composto da gente do antipapa Francisco, né? Apesar do colégio não ser todo. Agora, vem de aluvião aí mais 15, estes todos, da laia
maldita de Francisco, mas apesar do colégio dos cardeais não ser todos, né, a verdade é que muitos já estão eméritos, né, já não têm sequer a idade para votar, enfim, no conclave. E tem muitos, sim, tem muitos que estão com a cabeça feita para a destruição da igreja. Muitos estão com a cabeça feita para a destruição da igreja. Não podemos esperar muito, não podemos esperar muito. Como já disse e repeti, são 4, 5 cardeais, 6 gatos pingados, né, de cardeais que devem tomar o destino, já disse e repeti, devem se reunir, tomar os destinos da igreja nas mãos. Né? Eleger um papa legítimo, mas isso não acontecerá. Se acontecesse, as Sagradas Escrituras não teriam dito, estariam omitindo e estariam erradas. Né? Não acontecerá. Não acontecerá. Mas o cisma já está aí, né? Já está aí desde Amores Letícia, e o que me folga é que 1 ou 2, que seja dos cardeais também, não dizem isso ainda, mas se encaminham para chegar a essa conclusão. Então, o problema, penso, é que o documento, como tal, desse sínodo pan-amazônico só sairá lá no ano que vem, né? Depois que nós talvez tenhamos o anticristo já no comando da né? Então, não. E aí os acontecimentos se precipitam uns sobre os outros, né? Já vem ainda este ano, talvez, provavelmente aí, para o mês que vem, a crise econômica e a guerra, já estamos aí com os... Então, se precipitam os acontecimentos, né? Mas a quem não queria, sobretudo dentre os leigos, daqueles justamente que nos ouvem nas redes sociais e que não querem absolutamente, são teimosos em ver que a igreja está em cisma e partida e restamos uns poucos e precisamos fazer aquilo que devemos fazer. Talvez alguns deles, diante dessas manifestações, tomem um pouquinho mais de coragem. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.